Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista, que hoje recebe aqui o educador físico Rafael Salgueiro, coordenador da base do Santos aqui em Maceió. Rafael, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. O Santos, ele é reconhecido como a melhor base, historicamente, a melhor base do futebol brasileiro. O que é que faz o Santos ser a melhor base? Boa tarde, Wendel. Boa tarde, pessoal. Creio que a valorização dos menores ou dos meninos quando vão para a base, ele tem a mesma valorização dos jogadores profissionais. Então faz com que esse profissionalismo que eles têm na base, faz com que eles tenham um resultado lá na frente, que é o que o Santos quer, é lógico, formar jogadores, é o que vem formando tantos jogadores que vem se destacando aí no cenário nacional. Eu creio que seja isso, porque você vai lá no Santos, eles dão uma importância tão grande aos meninos que estão chegando lá com 13, 14 anos, como se eles estivessem no profissional, com preparação física, preparação teórica, preparação com fisiologista, academia, lógico, com seus acompanhamentos. E ele acompanha o crescimento do futebol europeu, o futebol, o brasileiro está acompanhando o europeu, antigamente era o inverso. Então acho que é por isso que o Santos está aí na frente de muitos clubes. A gente observa, por exemplo, só esse ano, se você for dar uma olhada, o Santos tem pelo menos um terço do time sustentado com a base. A partir de quantos anos pode-se pensar em preparar um garoto e quando ele começa a você dizer bem assim, olha, esse daqui eu já começo a observar que ele pode evoluir? Olha, a gente observar o atleta, aquele diferenciado, é muito fácil. Até no próprio correr, no próprio receber uma bola, a gente já sabe que ele é um jogador diferenciado. E a gente, aqui em Maceió, a gente já começa a trabalhar a partir de 8 anos de idade, 7, 8 anos, porque é onde a gente já vê um diferencial nele. Mas o Santos, ele só leva a partir de 13 anos. Depois da Lei Pelé, ou ele vai junto com os pais mais cedo, mas o Santos ele não paga, a não ser que seja um Neymar da vida, um jogador muito diferenciado, ele já leva a família toda, ou se não, ele espera o jogador, ele fica monitorando aqui em Maceió, ficando lá na escolinha, jogando em todas as categorias, que a gente é obrigado a trabalhar da mesma forma que o profissional do Santos, com os fundamentos, com os jogos reduzidos, com o próprio esquema de jogo, e quando chega nos 13, 14 anos, ele vai para lá. Muito semelhante ao que faz o Barcelona, né? E isso, todos os clubes hoje trabalham dessa forma. Na verdade, há um tempo atrás, existia aquela história de, o menino tem 10 anos, vamos embora para Manchester, vamos para fora, e foi aí onde entrou a Lei Pelé, onde cortou isso daí, onde eles só podem ir a partir de 14 anos, e assinar contrato agora para fora do país, como tem o menino do Flamengo mesmo agora, o Vinícius Júnior, que só vai, o Real está esperando, já pediu, já solicitou, que quando ele completar 18 anos ele quer ele lá, porque ele só pode ir com 18. Isso é bom, por um lado, porque você forma um jogador, você faz toda, vamos dizer assim, um alicerce dele no futebol, não pula etapas e ao mesmo tempo é ruim porque o clube, vamos dizer assim, às vezes perde o menino nesse meio termo. Ele pode ter uma lesão, ele pode ter então onde ele poderia estar já se destacando, o próprio Vinícius Júnior se machucar agora e o Real Madrid dizer, não quero mais, e aí? Porque ele não assinou, ele só pode assinar com 18 anos. Ele tem um contrato pré-assinado. Então tudo tem um ponto positivo e negativo. Então são esses pontos que acaba sendo bom e ruim ao mesmo tempo. A gente tem um exemplo do Neymar, que foi com 21, 22, mais ou menos. Tem o Gabriel Jesus, que foi com 19. De certa maneira, se você for dar uma olhada, os clubes e os jogadores e os pais já começam a se conscientizar um pouco melhor. É uma impressão correta minha? A questão não é a conscientização, a questão é a legislação lei, mesmo. É dele não poder. Lógico, a questão de você ficar até 21, sim. Aí é o pai, onde o pai de Neymar é um cara muito inteligente, onde ele soube trabalhar bem a carreira do Neymar, onde ele não deixava o filho gastar além de um valor que ele estipulava mensalmente,
para o sucesso não vir à cabeça dele e ele... Você vê que a gente não vê, vamos dizer assim, polêmicas em torno do Neymar, em relação a farras, em relação a como tinha tantos jogadores aí, quando o sucesso vem, da mesma forma que o sucesso vinha, acabava a carreira e o dinheiro ia embora. Então o Neymar, o Ronaldo Fenômeno é um deles que é muito inteligente, onde ele conseguiu ter um patrimônio e continua hoje, depois mesmo, ao fim da carreira dele, ele está continuando, o patrimônio está aumentando. A gente tem um exemplo do Zé Roberto, que encerrou a carreira agora com 43 anos. E uma das frases que me chamaram a atenção no Zé Roberto foi: ele fez: eu sempre cuidei do meu corpo como meu instrumento de trabalho. Tem-se essa consciência desde cedo, ou é um trabalho demorado para ser estabelecido, que tipo, do mesmo jeito que para você gravar um programa como esse você precisa de câmeras, o jogador precisa do próprio corpo para exercer esse trabalho? Olha, muito interessante essa pergunta que você falou, porque ainda é do jogador a conscientização. Lógico, o clube fala, mas a mudança de vida da maioria dos jogadores, onde você sai de uma classe baixa, ou muito baixa às vezes, né? E você sai numa pobreza para uma riqueza de uma hora para outra, onde começa glamour, começa muito dinheiro, festas, farras. Então, para você ter essa cabeça e esse entendimento de que o seu instrumento de trabalho é que está sendo danificado quando você está passando as madrugadas sem dormir, indo para farras, festas, isso aí é do jogador. Teriam os clubes que trabalhar mais isso, mas que não é fácil. É a mesma coisa que você chegar em casa com ele dá um sinal de armas e você diz: não vai atirar. Você está com tudo, está com a faca e o queijo na mão. Um monte de mulher aparece para você. Festas, baladas, como até o Roberto Carlos disse uma vez numa entrevista, se eu não me engano foi na revista Veja, ele dizia que eu queria gastar dinheiro, não tinha como gastar. Porque eu ia no restaurante, o restaurante dizia: não, você está aqui, eu vou tirar uma foto, você não paga nada. A patrocinadora dava 2 carros a ele, todo ano. A outra patrocinadora de roupa dava roupa para sair, roupa para passear, chuteira, tênis. Então, você fica com tudo. Você, ao mesmo tempo, você tem tudo, mas você não pode gastar. Então, um cara que sai de uma pobreza, brilha o olho e você... Se você não tiver uma cabeça boa... Mas acho que até para quem tem cabeça boa é difícil de lidar com isso. É difícil demais, é difícil você ter ali... você trabalhar com... Vamos dizer assim, né, na pobreza, eu vou ralar para conseguir aquilo ali. Você tem aquilo, vai embora e não tem tantos... Te motiva, né? Agora você... Vou nada, eu sou o melhor do mundo. Eu vou treinar. Eu já sei fazer, como o próprio Romário dizia, que treinar para quê, né? Mas, então você vai, vão várias coisas acontecendo no meio do caminho, e que se você não prestar atenção, quando você prestar atenção, o caso do Adriano mesmo, né? Onde... Eu acho que o do Adriano é um caso mais grave, porque tem uma depressão no meio, mas você pode citar daí também um caso do Ronaldinho Gaúcho. Pronto. Que não tem motivação para jogar. Não joga mais. Por quê? Porque ele já conseguiu tudo que ele queria. Todos os campeonatos, eu acho que... Ele foi campeão pelo Brasil, foi campeão do mundo? Foi. Pronto. Então ele conseguiu tudo que ele queria, ou quase tudo que ele queria. Então pra que ele tá jogando? Ele joga hoje para brincar. O que faltava era a Libertadores, depois da Libertadores encerrou, né? Pronto. Aos 30 e poucos anos. E com muito potencial, a gente sabe disso. E a gente vê os últimos anos, no Flamengo, no Atlético, onde ele já estava, quando ele queria jogar, ele acabava com o jogo. Mas também quando ele estava desmotivado, que ele ia pra farra, que ele queria... banda voou, nem tocava na bola praticamente. Então, o futebol, ele precisa de motivação, né? Começando isso, a gente já falou aqui que tem um instrumento que é o corpo, a gente já falou aqui da situação de preparo também mental para isso. Você falou de 8 anos. Quando a escola do Santos, por exemplo, recebe esse aluno, o que é o start? Como é que começa? O que é que vocês pensam primeiro? Tipo, daqui eu preciso fazer o quê? Certo.
essa parte de lapidação do atleta, né? Essa aí é na idade de... A gente na escolinha lá, a gente trabalha a partir de 4 anos de idade. Certo. Né? Desculpa. De 4 a 6 anos é onde ele está desenvolvendo a coordenação motora dele. Certo. Então a gente faz muito trabalho lúdico, onde ele vai estar trabalhando coordenação motora e vai estar trabalhando a questão do mas a vivência no futebol. Das regras, no lateral, das mediações do campo. Né? Ele vai estar brincando muito de jogar futebol. Na categoria sub-9, que é 8 e 9 anos, a gente já começa a trabalhar, continua trabalho de coordenação motora e começa a já trabalhar o esquema tático, não cobrando tanto. Né? E vale salientar que o mesmo trabalho que é feito no sub-17, que é a nossa última, na escolinha é a última estação, no Santos não, que aí tem 19, 21, tem várias categorias. Mesmo trabalho que é realizado no sub-17 é realizado no sub-7. Por quê? Lógico que com cobranças diferentes, com graus de intensidade diferentes. Mas uma coisa que o Santos quer é que todas as categorias ele trabalhe da mesma forma. Porque quando ele passa de categoria, ele não perde, não fica perdido na outra categoria. Ele continua entendendo e dali ele já começa sendo apertado um pouquinho mais e botando um grauzinho de dificuldade a mais. Mas, então, sub-9, ele já começa a trabalhar um pouquinho do esquema tático e muito coordenação motora. Passou para o sub-11, ele vai trabalhar mais o esquema tático e os fundamentos. 13, 15 e 17, aí a gente já vai mais para a prática. Jogos reduzidos, que também é trabalhado nas outras categorias. Jogos reduzidos foi um dos primeiros clubes, os pioneiros a trazer... lógico, foi primeiro na Europa e o Santos trouxe para cá. E a gente trouxe, a primeira escolinha a trazer aqui para Maceió foi a escolinha do Santos. E a gente trouxe e a gente trabalha, no mês, a gente faz 2 semanas de jogos reduzidos, né, com fundamentos embutidos, onde esses jogos reduzidos a gente divide o campo em 4, 6, 5 partes, onde ele vai trabalhar, vamos dizer, coordenação motora, perna direita, no outro lado do campo trabalha coordenação motora, perna esquerda, outro coordenação motora e cabeceio. Então, com isso, a gente trabalha os meninos muito mais do que aquela, antigamente, como a gente trabalhava, que era chamado de treinamento tecnicista, onde você botava fila de blue cone. Daqui que você faça uma fila, onde 10 jogadores chutem, 10, 12, 20, você vai chutar de novo, você vai voltar a jogar daqui a 1 minuto e meio, 2 minutos e meio, dependendo da quantidade da fila. Quando você faz um jogo reduzido, o menino está ativo o tempo todo. Ele muda de exercício, mas o tempo todo ele está trabalhando. Então, essa é a ideia da Europa e do Santos. Né? De você estar trabalhando o tempo todo sem deixar ele, a motivação cair. Essa é o diferencial das escolinhas de antigamente para a de hoje. Certo? E aí eu volto para o sub-13, sub-15 e sub-17, a gente já, lá na escolinha, a gente já consegue, uma vez por semana, o treino da gente são 2 vezes por semana. Na verdade, a escolinha ela trabalha com 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias ou 5 dias. Né? Mas geralmente são 2 dias. Então, 2 dias a gente trabalha e quando a gente está se aproximando de competição, a gente tem uma parceria com o campo. É um campo grande, né? É um campo de dimensões oficiais. E a gente faz um trabalho lá, de posicionamento, só. Por quê? Na nossa escolinha a gente tem um campo onde ele é só site e a gente trabalha todos os fundamentos, jogos reduzidos, jogo ali de raciocínio rápido, 1 toque, 2 toques, 3 toques. E posicionamento os meninos só vão conseguir entender as dimensões do campo se a gente vivenciar no campo. Então, o que é que estava acontecendo? A gente estava indo para campeonatos em campos grandes e os meninos estavam se perdendo. E lógico que a gente entendeu e disse, não, uma vez na sexta-feira, que é um dia onde a escolinha não trabalha tanto, e a gente conseguiu um campo, uma parceria, e a gente leva eles para lá, porque os campeonatos quando são aqui a gente viaja para Santos para participar do campeonato, viaja agora mesmo em janeiro, a gente está indo para Bahia, para participar de uma competição que a gente foi ano passado, muito interessante, que é chamada de Red Bull Cup.
né, que a gente não tem só a parceria com o Santos. Né, a porta está aberta, como eu não, né? A escolinha a gente fica gratificado em ver os meninos em vários clubes. Eu tenho no Vasco, tenho no Flamengo, tenho no Bahia, no Vitória, Atlético Paranaense. Então vários, Fluminense, vários clubes que abrem a porta e dizem, não, vem pra cá. Às vezes a gente não tem, pronto, eu não tenho um atleta no Santos. Tenho monitorado, mas eu não tenho nenhum lá, ainda que tenha assinado o contrato. Em breve, se Deus quiser, a gente vai estar vendo aí ele no profissional. E para mim é muito gratificante vê-los jogando, porque você saiu da base da gente. E para mim, o que eu quero é exatamente isso. Que esses meninos, os que vão chegar no profissional, eles cheguem lá e saibam, o cara diz, pô, que base ele tem, né? Os que não chegaram, está em casa e está sabendo que aquilo que o jogador profissional está fazendo, pô, eu faço isso também. O meu treino é parecido com esse. Isso é que é o gratificante para a escolinha de futebol, né? E não a gente escutar, como eu escutei, acho que você já deve ter escutado, quando teve um jogador aqui de Alagoas, vou citar nomes, mas teve um jogador de Alagoas, se destacou e foi pro Grêmio, e o treinador, que era o Renato Gaúcho na época, que hoje é de novo, mas faz tempo, disse, esse menino não tem base não, né? E ele teve que cair para depois subir de novo, mas para mim, que sou alagoano, pô, isso, e que tenho escolinha de futebol, mas na época eu não tinha escolinha, mas pô, que imagem a gente tá levando pro Brasil, onde o jogador de futebol é da várzea e joga de qualquer jeito, não tem base, não sabe o que é um impedimento, não sabe o que é um lateral. Então, é esse diferencial que eu quero passar para os meninos daqui de Maceió, daqui de Alagoas. A gente está aqui com o Rafael Salgueiro, ele que é educador físico, a gente está falando aqui sobre a base, sobre o futebol. Vamos para um primeiro intervalo, a gente volta já. Mate, I'm so sorry. I thought there was time. He's just pulled out. I don't have time to stop. Oh, come on, mate. It was a simple mistake. I don't know if I was going a bit slower. Please. I've got my boy in the back. I'm going too fast. I'm sorry. Caraca, é muito peixe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse novo bioma, esse ecossistema único no mundo, pode ser afetado em caso de um vazamento. E é por isso que a gente quer que as empresas desistam de quaisquer planos de explorar petróleo na região. E por isso que a gente precisa da sua ajuda. Seja assinando a petição, seja compartilhando, indo para as ruas para passar essa mensagem. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o Rafael Salgueiro, ele que é educador físico, coordenador da base do Santos aqui em Maceió. E a gente vê que o Brasil tem trabalhado isso. A gente falou da parte do corpo, da formação, mas tem os pais. Qual a responsabilidade dos pais nesse progresso? Rapaz, os pais são, vamos dizer assim, são os grandes incentivadores, mas ao mesmo tempo são os grandes desestimuladores dos meninos. Eu conheço muito menino bom que deixou de jogar
né? Porque às vezes tem pais que sobrecarregam, né? Botam muita responsabilidade nas costas dos meninos. Às vezes querem não conseguir ser jogadores e querem ver o filho virar jogador por causa deles, ou se realizar em cima dos pais, né? Então a cobrança fica muito grande. A gente tem um trabalho lá na escolinha onde os pais têm todo o direito de assistir os treinos, mas ele não tem direito de interferir na aula, né? No Santos, eles não podem nem assistir o treino. No Santos, no Internacional, em algumas bases, eu acho que na maioria das bases, eles não podem nem entrar. Por quê? Porque eles interferem no rendimento do atleta. Por quê? O menino está ali, o professor manda ele fazer uma coisa, o pai manda ele fazer outra. O professor manda ele ir para frente e o pai manda ele ir para trás. Ele vai ouvir quem? O pai, que ele é educado a obedecer ao pai, ou ele vai obedecer ao professor? Então, quando há essa interferência na escolinha, eu digo aos meus funcionários que ele tem total apoio da direção de chegar no pai para falar com eles. Esse é o primeiro contato. Não surtiu efeito, vai para o coordenador. Não surtiu efeito, quem vai falar que sou eu. Por quê? Porque o pai, ele tem que entender que os meninos são crianças. Eles estão em formação. Então, é muito confuso para a cabeça deles. Eu vou ouvir meu pai, eu vou ouvir o professor. E o que acontece com os pais é achar que as crianças são adultos em miniatura. E eles não são, eles são crianças, onde estão em formação. Os meninos de 7 anos é diferente do menino de 9. A gente não pode trabalhar com a mesma intensidade e com a mesma pressão dos meninos de 14, de 15 anos. Então a gente tem que entender, agora mesmo eu participei, em algumas categorias eu dou aula, né? Eu participei no campeonato de 7 anos, onde a gente teve que fazer uma reunião com os pais. Porque os meninos não estavam, meninos de alta qualidade, meninos muito bons, mas não estavam rendendo. E eu disse a eles, eu sei que vocês querem o melhor para o filho de vocês, mas desse jeito, esses meninos chegam com 14 anos a jogar bola. Por quê? Pressão é muito grande, ficam gritando como se estivesse no estádio de futebol, né? Chega antes do treino, meu filho faça isso, meu filho faça aquilo, meu filho faça aquilo. Então, qual é a cabeça que ele entra para um jogo? Onde meu pai mandou eu só driblar. O professor mandou eu tocar. Qual é a cabeça que ele vai ter? É uma criança. Ou ele vai não vai fazer nada, ou ele vai começar a chorar. Eu tive já vários jogadores. Eu já tive jogador de dizer, se meu pai estiver na arquibancada, eu não jogo. Por quê? Exatamente por essa questão. Então, cabe a gente, professor, observar isso, conversar com os pais e tentar sanar esse problema. Porque senão, se você não tirar agora, se você não cortar do começo, quando ele chegar com 14, 15 anos, ele não chega profissional. Mas não chega porque não aguenta. Você falou do pai que não foi jogador e tenta botar o filho como jogador. O que é que você diz para esse pai que ele é um grande motivador? Eu acredito que o pai ou mãe, principalmente pais, fazer o seu filho um jogador, somente para aqueles que botam já numa idade mais rápida, é quase que é um sonho de quase todos. Mas como lidar com esse sentimento de tipo, eu quero, que é um motivador para colocar na escola, e também tipo, eu tenho que deixar ele crescer por si mesmo? Olha, além da realização no filho, né, a gente sabe que um jogador hoje tá ganhando coisas absurdas, milhões, todo mundo quer uma aposentadoria, mas você tem que pensar em primeiro lugar na felicidade do seu filho, ele vai ser jogador. Se ele tiver que ser jogador, se ele tiver potencial para isso, ele vai realizar, ele estando feliz, vai realizar ele e vai realizar você. Mas se ele estiver triste, ele não estiver conseguindo jogar por causa da pressão do pai, nem vai virar você, nem vai virar ele, nem muito menos você. Então, não sobrecarregue seus filhos, porque se sobrecarregar, esses mais cedo ou mais tarde, eles vão estourar e não vão aguentar. Eles vão estar formando. Quando chegar uma pressão muito grande, eles
eles vão embora, né? Então, deixem eles crescerem, deixem eles serem crianças, deixem eles serem jovens, onde eles vão ter que aprender, lógico, motivar, estimular, dar força sempre. Qual a dificuldade? Eu sempre digo o seguinte, exemplo, eu sou não sou tão velho, mas eu sou de uma época que você saía, eu ainda sou de uma época que você saía da escola pra quadra. No meu caso era, e nós jogávamos todos os dias, não porque alguém mandava, mas porque você queria jogar todos os dias. As turmas se reuniam para jogar todos os dias. Você falou de quantidade de treino. Hoje, na sociedade de hoje, nem há tantos espaços públicos como havia antes, nem os pais têm tanta segurança de deixar seus filhos soltos fora dos seus condomínios para praticar. Então, quantidade de treino importa, faz diferença na evolução desse garoto, até que seja de uma forma de brincadeira? Com certeza. Lógico, nas suas, como eu falei, na idade. Você tocou num ponto, cada dia mais diminui a quantidade de espaço para os meninos jogarem. Porque o futebol brasileiro, onde sempre foi futebol alegre, está caindo tanto. Porque não tem espaço para os meninos racharem, né? Bater pelada. Ou é no prédio, um espaço pequeno, ou você vai para uma escolinha, onde nem sempre os pais têm condições de bancar. A gente tem um trabalho na escolinha, onde a gente faz um trabalho social e capta alguns atletas que não têm condições e a gente dá uma bolsa. Lógico, em alguns horários estipulados pela gente, e a gente tenta para também tirar esse menino da rua. O que não presta, as drogas estão aí para todo mundo. E para essa idade, então, então a gente não tem mais espaço para eles brincarem de jogar bola. Eu também sou da época que você falou, que se meu pai viesse, se eu saísse de 5 horas, meu pai chegasse de 5h30, eu ficava com raiva. Eu ia buscar de 7, porque eu queria ficar jogando na escola, saía da escola, eu ia no condomínio jogar, e do condomínio ia pra rua pra gente jogar, e hoje não tem mais. Então, o treino, ele é essencial. E quanto mais o tempo vai passando, quanto mais a idade vai chegando, o treino ele tem que ser mais intenso, como eu falei pra você. Então, o menino de 13 anos, ele já tem que estar trabalhando, já começando a apertado, ou trabalhar forte. Já não dá para treinar só 2 vezes por semana. Já não dá 2 vezes, não. Aí tem que estar trabalhando 4 a 5 vezes. O menino do sub-15, que aí já é um torneio, vamos dizer assim, o 17 seria o pré-profissional, mas o 15 ele já tem que estar trabalhando para já estar jogando no 17. Então, a cobrança, ela é grande. O que está acontecendo, a questão do rachinha, do 1 contra 1, 2 contra 2, barrinha, isso que a gente jogava tanto, o Santos está fazendo isso, e o Cruzeiro faz, o que é que ele faz? Uma vez na semana na base, ele tem uma rua, ele fez uma rua no CT, de paralelepípedo, né? Onde tem a barrinha, e eles são obrigados a jogar, tirar a chuteira, jogar de pé descalço, onde ele joga 1 contra 1, barrinha, 2 contra 2, 3 contra 3 e um rachão, um monte de gente naquela rua, como a gente fazia. A brincadeira da gente de jogar bola, os clubes estão trazendo para porque vamos dizer, é isso que está faltando no futebol brasileiro. Quem não jogou 1 contra 1 não sabe o quanto é difícil jogar 1 contra 1. É o mais difícil, porque ou você dribla ou você dribla. Ou você sabe driblar ou você vai perder a bola. Ou senão você vai dar um bico na bola para a bola ir lá pro outro lado. Para entregar pro outro cara, porque o cara tentar fazer o gol. E aí você tem dificuldade de encontrar jogador que saiba fazer com competência o mano a mano, né? Exatamente. De partir para dentro e... sem ser desarmado pelo zagueiro, né? A habilidade a gente sabe que já nasce. Mas a questão de você ter um raciocínio rápido, de você driblar, de você ir para o mano a mano... Um dos exemplos é o futsal? Tem que trabalhar aliado? Sim, com certeza. O Santos, ele trabalha, até a categoria 13, ele trabalha com o futsal e a escolinha. O futsal e o futebol de campo. Porque essa habilidade o raciocínio rápido, o jogo rápido, a inteligência de você estar 1-2, isso para você tirar do futsal, você não tira.
O futsal realmente é... Agora também, se você deixar passar do sub-13, o jogador ele fica aquele jogador preguiçoso, aquele jogador, vamos dizer, não vou nem falar a palavra preguiçoso, né? Aquele jogador mais lento, aquele jogador que só consegue jogar num espaço muito curto. Então é por isso que ele trabalha só até o 13. 13, trabalhou ali, 13, 14 anos já adquiriu a cabeça para poder driblar curto. Aí né? ele disse, agora você só vai trabalhar no espaço longo, porque ele consegue pegar a habilidade que ele tem no espaço curto e trabalhar no campo. Você é um especialista, obviamente, mas eu queria que você comentasse, exemplo, o futsal você tem o chute mais curto, o drible mais curto, a noção de espaço também é bem melhor. Tudo isso é trabalhado, transfere para o gramado. Com certeza, com certeza. O próprio Neymar, você vê que ele dá uns chutes às vezes que ele parece estar parado. Quando o cara abre um pouquinho a perna, o chute curto, aquilo é de futsal. Aquilo é difícil de trabalhar no campo, né? Muito, você não consegue trabalhar, porque no campo você começa, o que é que você faz? São toques longos, né? Você dá a tapa na bola, tem espaço para correr. O futsal você não faz isso. Se você der uma tapa, acabou a quadra. Né? O futsal, os zagueiros estão muito próximos, então ou você toca e sai, ou você toca e fica marcado. Então isso também leva para o futebol. Então toda a movimentação do futsal, a não ser o espaço, que é a vivência no espaço maior, o trabalho de um futsal é trabalhar futsal e campo, ou trabalha primeiro o futsal, para o campo você pensa mais tarde? Não, o futsal ele é separado, né? Você trabalha o futsal, os fundamentos do futsal, vamos dizer assim, o espaço curto do futsal. E, ao mesmo tempo, em outro horário, ele trabalha o campo. E você consegue juntar os dois e no campo sai um resultado muito melhor. Né? O campo, o futsal, em momento algum ele trabalha, eu vou trabalhar isso aqui para ele trabalhar no campo. Não, ele trabalha o futsal. Porque ele vai desenvolver algumas coisas do futebol que no campo ele não consegue. Como se a gente pensar que no campo a gente trabalha algumas coisas que não consegue fazer no futsal. Mas que não é válido o pessoal, quem vem do campo, que vai para o futsal, se perde todinho. Pelo espaço. Por que foi que o Falcão nunca conseguiu se adaptar? Nunca conseguiu se adaptar. Porque ele viveu a vida toda dele num espaço pequeno, onde ele trabalhava. Então quando ele foi para o campo, ele fica perdido. Então ele passou da idade da migração, de você sair do salão para ir para o campo. Um craque, né? Um craque. A gente sabe que o que ele faz com a bola, ele brinca com a bola. Mas no campo, ele ficou perdido. Você vê que ele é um pouco mais lento na condução de bola. No futsal, você tem aquele tempo de você dar 1, 2. Quando o cara vem, o cara dá de lado, dá uma lambreta que ele adora fazer, né? Então, no campo não, já é aquela tapa mais rápida para você já partir para dentro. Como explorar os espaços. Porque se você for devagarzinho, o cara que está lá atrás já passou você e já tomou a bola. No espaço curto, no futsal, não. Você já chegou praticamente na cara do gol, chutou, acabou a jogada. Então, não é que o futsal, o futebol de campo, mas esse trabalho junto é essencial. A gente vai para mais um intervalo. Eu estou aqui com o Rafael Salgueiro, ele que é educador físico. A gente volta já com o programa Ponto de Vista. Nous avons demandé à des enfants de jouer à un célèbre jeu de société. Normalement, les règles sont les mêmes pour tous, mais pas cette fois-ci. Bonjour les enfants. Bonjour. Une moitié de joueurs commence avec 1500 €, l'autre moitié avec 750 €. Mais ça se fait pas. Ça se fait pas. Un des joueurs favorisés aura 3 rues et 2 maisons dès le début de la partie. 3 rues et 2 maisons. Non, ça se fait pas. C'est injuste. Un joueur possède une carte qui lui permet de ne jamais aller en prison. Toi tu vas en prison. Pourquoi? C'est comme ça, c'est la règle. 1, 2, 3, 4. Comme tu as des béquilles, tu ne peux pas acheter de gare. Tu passes par la case départ, normalement c'est 200. Mais toi, comme tu es une fille, c'est 150. Pourquoi? Et les garçons, ils gagnent combien s'ils passent à la case départ? 200. Pourquoi? Tu vas faire 6 D1. Mais il n'y a que des 1. Mais
ça se fait pas. Mais t'as vu la tricherie. Et toi, par exemple, tu vas pouvoir acheter que la première partie. Et pourquoi? Mais pourquoi? Ça m'énerve. Et les nouvelles règles, je crois qu'elles sont pas très justes en fait. Je crois même qu'elles sont pas justes du tout. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui recebendo o educador físico Rafael Salgueiro. Rafael, a gente estava falando de como se prepara, mas depois da Copa de 2014, quando a Alemanha ganha aqui no Brasil a Copa do Mundo, excessivamente se falou que a melhor base que se discutia, a melhor base era a da Alemanha. Recentemente o Flamengo contratou por milhões uma consultoria da Bélgica que foi a responsável por implantar esta filosofia na Alemanha. E um dos assuntos que se coloca é exatamente padronizar para todas as categorias. O Brasil, em 3 anos, quase 4, 3 anos e meio, ele já recuperou boa parte do que se colocava como crítica, ou pelo menos já startou essa mudança? Olha, eu concordo com você em relação à base da Alemanha. Aquele 7-1 nunca mais vai se repetir, foi uma coisa atípica, né? A gente sabe que realmente a Alemanha jogou muito mais, o Brasil teve um apagão, foi uma coisa marcante, vai ser um marco no futebol, né? Onde a escola hoje alemã é a melhor, onde a escola alemã ela não fez um trabalho do dia para a noite, né? Ela fez um trabalho, para você ver, até ela veio para cá, fez um trabalho de onde iria ficar, já fez o campo, fez anos antes de vir para a Copa do Mundo, onde a escola alemã ela quis se espelhar no futebol brasileiro e o futebol brasileiro quis se espelhar no europeu, e onde quem teve quem foi melhor, a gente que era a melhor seleção de todas passou aquele vexame aqui no Brasil, né? Porque a gente não soube fazer, né? E os outros tentaram se espelhar a gente, e a gente achou que a gente era imbatível, que a gente era o melhor, e você não vai evoluindo. Então, esse trabalho foi bom, porque aquele ponto de 2014, né? Vamos dizer assim, que foi um marco ali, a partir dali, o futebol voltou, né, a evoluir. Futebol brasileiro, aí você botou Flamengo, você bota Corinthians. Corinthians fez primeiro do que o Flamengo esse trabalho, onde ele foi campeão acho que 2 anos atrás, 3, há um tempo atrás. Ele veio, pagou todas as dívidas, começou a fazer um trabalho diferenciado, próprio Flamengo, Palmeiras. Então, isso era o que estava faltando e tem que fazer, tem que levar mais a sério. Infelizmente, a gente mora num país, né, onde tudo é levado entre custos, no jeitinho brasileiro. Então vamos levar mais a sério. O futebol é um esporte, é uma paixão nacional, é uma coisa que leva a sério, é onde entra muita renda, muito dinheiro, tanto de investimento quanto de jogadores que vão pagar. Então não é pra gente, o Brasil não é futebol não é o país do futebol. Então vamos evoluir, vamos trabalhar sério como os outros países estão evoluindo aí. A gente vê tantos clubes que a gente nunca nem ouvia falar. Agora é lógico, precisa de dinheiro. O futebol brasileiro tem muito dinheiro. Você vê um time como o Flamengo, com maior torcida, que vende não sei quantos milhões de camisa, tem patrocínio, então faça por onde, né? Aí a gente começou. Qual foi a principal mudança? No setor, né? Primeiro foi a parte interna da seleção brasileira. Segundo, você traz um profissional
bem qualificado como nosso treinador, né, o Tite, e daí sim você começa a... Não é porque o Brasil ganhou 2, 3 jogos, não. Já se classificou para a Copa do Mundo. Mas a gente vê uma mudança. A gente vê uma mudança de profissionalismo na seleção. A gente vê que 2014 vinha muito jogador só para ter uma status de seleção brasileira para ser vendido mais caro. Né? Então, tem muita coisa envolvida, não só a questão do treinamento, de você trabalhar igual à Europa, igual à Alemanha, e sim o geral, de você trabalhar com pessoas sérias, com pessoas, você vem trabalhando da base, do sub-15, do sub-17 da seleção brasileira, do masculino, do feminino, e aí sim você pode cobrar. Como a gente vê, não tem, se você só quer pegar o profissional, aí eu vou trazer 10 jogadores, um time bom, e o banco de reserva eu vou trazer mais 10 que nunca ninguém ouviu falar, só para ganhar nome na seleção e depois você ganhar, faz o seguinte, me dê tantos por cento, me dê um percentual, como muitos treinadores, e de qualidade eu posso dizer isso, que fez isso e depois foi descoberto e hoje em dia está até meio que escanteado. Né? Porque a gente tem que levar mais a sério e, como você disse, está mudando sim. E eu acho que esse ano, o ano que vem na Copa do Mundo, a gente vai fazer uma Copa, se a gente pegar a Alemanha, eu aposto que a gente ganha da Alemanha. Não vai ser um 7-1 não. Mas a gente Mas em termos de base, o Brasil ganhou da Alemanha, né? No sub-17, se não estou enganado, foi o sub-20. Em termos de base, acho que na final, ou na semifinal, acredito eu. Na semi. Quem ganhou foi a Inglaterra. Isso. No sentido disso, tipo... Apesar da Alemanha ter um trabalho mais longo, de 2006, o Brasil tem mais matéria-prima? Exatamente. Pro futebol, como a gente aqui, a gente come futebol, a gente vive futebol, então a gente tem meninos, se a gente avaliar no Brasil, é muito menino. É por isso que estão ganhando tanto dinheiro, mas é o que eu digo todos os dias lá na escolinha. A vida de jogador de futebol não é fácil, não. É você viver no funil. Você vai para você hoje é um craque aqui de Alagoas, você está aqui entra no funil para o futebol, um cenário nacional. Você entra no Flamengo, você entra no funil para ir para a seleção. Então, é muito jogador que fica no meio do caminho. E eu tava conversando, acho que essa semana, e eu estava dizendo, eu conheço tanto jogador bom, diferenciado, que não conseguiu chegar, e conheço tanto jogador limitado, que hoje é profissional. Por quê? Não é só o futebol, é a persistência, é um treinador gostar de você, é o pai que deixa o menino jogar, não atrapalha o rendimento dele, certo? É uma lesão, certo? Então Mas até nesse ponto, exemplo, você tem Gabriel Jesus, Neymar, você tem Felipe Coutinho, se lesiona um pouco. Há também um preparo de tipo... Ensina-se, se ensina a não se lesionar? Não é a questão de se ensinar. Tem coisa que é inevitável, né? Não, mas aí é onde está. Lembra quando no começo da nossa conversa eu falei que na base o Santos já começa a trabalhar de uma forma diferenciada, onde ele trabalha com fisiologista, fisioterapeuta, educador físico, médico, ele trabalha como profissional. Então, aquele cara está ali avaliando, ele sabe como você rende bem, quando o seu músculo está a ponto de estourar, de ter uma lesão, então ele tira esse jogador, senão ele vai ser lesionado. Então, ele começa a mapear o jogador. Então, ele sabe tudo, qual é a perna boa, qual é a perna ruim, onde ele se machucou, quando ele se machucou. Ele consegue ter, para render bem, ele consegue jogar 20 jogos. Se jogar 21, ele vai se machucar. Então, esse trabalho é muito importante. Então, se você não tem uma base, antigamente você não tinha isso. Antigamente era simplesmente, você é bom, meu filho, venha jogar. Você jogava, você tinha no máximo preparador físico, massagista e sem informação você se lesionava muito e eram alguns chamados de podre, né? Exato. Porque depois que você se lesiona uma vez, se você não fizer um trabalho se você não tratar bem a lesão,
nunca vai ficar bom, vai ficar sempre machucando, sempre machucando. Aí é o cara que é o podre. Mas a culpa é dele? Não, é do treinador que precisa daquele jogador e queimou, né? Quebra a etapa. Aí onde você teria que fazer um trabalho às vezes, cirúrgico, aí você tem uma fisioterapia, aí trabalho de fortalecimento muscular, para depois você vir para a bola, aí eles pulam algumas etapas e aí? Aí a culpa vai ser do fisioterapeuta? Não, a culpa vai ser sempre do jogador. Né? E hoje não, hoje eles estão trabalhando de uma forma diferente. Mas isso aí em termos nacionais, né? Exemplo, Alagoas já chega a isso? Olha, já é possível ter nas escolinhas, ou nos clubes profissionais de Alagoas, um trabalho de fisiologia nesse sentido? Olha, as escolinhas é muito difícil a gente conseguir. Porque fica caro. Fica caro, um projeto caro. Mas a gente, até lá na escolinha, a gente foi um dos pioneiros, onde a gente fez um trabalho de fisioterapia. Era fisioterapia evitando lesões. Então ele fez esse trabalho de mapeamento, fez avaliação. Uma vez de 2 meses ele tá indo lá, faz essa avaliação, observa os meninos, faz trabalho de fortalecimento, postural. Então, para evitar as lesões. É lógico que não é a mesma coisa você trabalhar com um quadro completo do que mas já é bem mais do que já Mas teve. já é bem mais. Onde muitos clubes aqui de Maceió, eles não fazem. Eles, hoje, com a chegada agora do CSA na Série B, o CRB na Série B também, eles melhoraram muito, o próprio ASA, né? Então eles melhoraram muito. Mas eles trabalham, vamos dizer assim, com categoria 17 e o profissional. Não sei onde ele deveria trabalhar a partir do 15 já. Então, eles queimam etapas. Lógico, são custos. Né? Futebol, a gente sabe que tudo é caro. Mas a gente tem que levar a sério. A gente não pode esperar o jogador se destacar, chegar no profissional, matando a pau, para você começar a querer trabalhar ele. Porque aí termina já sendo tarde demais, né? Tarde demais. A gente vai para o nosso último intervalo. Eu estou aqui com o Rafael Salgueiro, ele que é coordenador da base do Santos aqui em Maceió, educador físico e árbitro de futebol da CBF. A gente vai falar sobre isso também no próximo bloco. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. A epidemia da AIDS completa 30 anos no Brasil. Ainda persistem óbitos e novas infecções. Um dos maiores desafios é o diagnóstico tardio, pois as pessoas chegam muito doentes ao serviço de saúde, tendo poucas chances de êxito no tratamento, mesmo que o SUS garanta medicação. Queremos, como igreja, informar a população sobre a importância do diagnóstico precoce para HIV. Isso significa orientar as pessoas a procurar o serviço de saúde para fazer o teste de HIV, mesmo sem ter sintomas de doença. Preparamos uma campanha com folhetos, cartazes e materiais para rádio e televisão. Divulgue a campanha na sua paróquia. Meu irmão e minha irmã, cuide bem de você e de todos os que você ama. Faça o teste HIV. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com Rafael Salgueiro, educador físico, ele que é coordenador da base do Santos aqui em Maceió e também árbitro aqui da CBF. Polêmicas nessa semana, você tem um campeonato sul-americano decidido com um pênalti em que foi confirmado pelo árbitro de vídeo. A arbitragem conta com esse recurso para minimizar as polêmicas? Sim, com certeza. Eu acho que isso aí já era um ponto, já é muito discutido. Eu acho que a tecnologia está aí para ajudar e o árbitro é ser humano. Se ele pode ter uma ajuda de fora, de um outro árbitro que está lá fora, isso é super importante. A gente viu ontem no jogo do Flamengo, onde é daquele jeito que o árbitro de vídeo tem que interferir, onde uma dúvida, onde o lance está parado, ele apenas confirmar
foi pênalti e não foi pênalti, ou até, se ele tivesse dito não foi pênalti, o árbitro iria avaliar na câmerazinha dele lá e dizer, não, realmente foi pênalti, ou não foi pênalti, né? Então, a gente tem, somos falhos, né? O ser humano é falho. O jogador recebe milhões, chega na cara do gol, perde 10 vezes um gol para fazer um. Agora, se o árbitro errar um lance, fez um jogo 90 minutos perfeito, errou um lance de um impedimento, ou de uma falta, ou um pênalti, é crucificado, né, por resto da vida. Acabou a carreira praticamente dele. Então, por que não? Por que o árbitro não pode usar desses artifícios? Analisando isso, exemplo que deve ser implantado em 2018, a CBF tem sinalizado para isso. Teremos mais árbitros? No quadro nacional, você Sim. fala? Olha, no quadro da CBF? Até então, a gente não ficou sabendo. Ou serão mais utilizados os que já tem? Olha, até então a gente não ficou sabendo como é que vai ser essa mudança. Mas o que eu fiquei sabendo é que ele está fazendo um treinamento separado com quem vai ser árbitro de vídeo. Então, tipo, ex-árbitros que hoje não está mais na ativa, ou quem está encerrando carreira, esses aqui provavelmente a ficar no vídeo. Exato, ficaria no árbitro de vídeo. Então daí não iria estar aumentando a quantidade de árbitros. Porque o árbitro de vídeo é mais fácil, você tem várias câmeras, ou vários monitores, você vai estar sentado, você não precisa estar correndo. Né? Acabou com um comentarista de arbitragem. Talvez porque a polêmica do futebol ela nunca se acaba. Ontem mesmo, e há quem discorde do árbitro de vídeo. E o bom do futebol é a polêmica. Não é que tem as polêmicas, roubou, mas tem coisa melhor do que no outro dia um colega mexer com o outro. Mas foi roubado, porque ali foi isso, aquilo foi. A partir do momento que os lances eles se tornam interpretativos, né, então ele não tem uma regra, é daquele jeito. A polêmica nunca morrerá. Nunca morrerá. Eu posso interpretar uma coisa de um jeito, você pode interpretar de outra. A gente mostra muito, quando a gente está fazendo treinamento, onde ele mostra uma foto e pergunta quem está na frente ou quem está atrás. Ele mostra 3 fotos. E as 3 estão corretas. É tudo pelo ponto de vista. Se você está um pouco à frente, o cara que está... Um vai estar na frente do outro. Se você está na linha certa, os dois estão na mesma linha. Se você está um pouquinho atrás, o que estava na frente já está atrás. Então, é o ponto de vista. Esse aí é o ponto. E o outro é a interpretação. Quando se aplica o árbitro de vídeo? Olha, ele se aplica nessas dúvidas. Né? Um lance aconteceu... Pênalti, gol... Gol, não gol, impedimento... Cartão vermelho. Teve... Vermelho também ele pode entrar em vários fatores. É uma dúvida, o pessoal está pedindo, você pode solicitar. Teve agora no Mundial também, na quinta-feira, na quarta, no Real Madrid, onde ele anulou 2 gols, um impedimento milimétrico, e ele deu o impedimento acertadamente, e depois foi o árbitro de vídeo que deu, mostrando. Então, é muito importante isso aí, porque é muito rápido o lance. Um assistente, eu sou árbitro de futebol, mas para um assistente, ele tem que olhar o ponto de saída da bola e o penúltimo jogador, os 2 jogadores. Não pode ter dívida para pagar em casa, porque se pensar um pouquinho fora... Se pensar na mulher, já era. Fala-se também na profissionalização. É possível no Brasil? Rapaz, eu posso dizer que eu sonho com isso. Né? Eu, como árbitro, a gente sonha com isso aí. Conseguimos uma vitória com essa profissionalização. O Campeonato Alagoano, a gente conseguiu fechar um Campeonato Alagoano com um contrato onde, independente de qualquer jogo, independente de quantos jogos você iria pegar, a gente já teria um valor fixo, né? Pré-estipulado, onde a gente recebeu direitinho. Quem trabalhasse a mais ganhava um bônus. Então foi um campeonato que a gente fez que foi maravilhoso. Agora a gente está no caminho certo. Alagoas foi um exemplo a ser seguido no Brasil todo. Mas infelizmente, com o decorrer do tempo, a gente deu 2 passos para trás. Isso desfez em 2017, 16, 17. 16 a gente fez assim, 17 a gente já não fez. Então voltou a ser pago por jogo.
né? Então, é muita cobrança, mas na hora de apoiar a gente não tem apoio. Porque o árbitro hoje ele não tem condições de viver só da arbitragem. O árbitro, o jogador, ele vive só do jogo, só de treino, só do jogo. O árbitro, não. Ele tem que trabalhar, porque senão ele não vai pagar as contas dele. Ele tem que correr, ele tem que arrumar um horário no meio do trabalho dele para ele se condicionar. Porque senão no jogo ele não vai correr. E se ele não correr, ele vai acabar errando. E a primeira coisa que acontece é afastar ele. Por meses, né? Por meses, dias, meses. Aí você tem que ter um trabalho psicológico. Porque também se você tiver cheio de problema em casa e você levar para o campo, você vai acabar fazendo coisa errada. Então, qual é o apoio que a gente tem numa federação, numa CBF, de uma instituição? Tem para cobrar. Como todo mundo chega para cobrar, você errou nisso, você acertou naquilo, para bater palma, para lhe ajudar. Não, ó, você tem direito a ir para academia tal. Se eu não pagar minha academia, eu não malho. Eu tenho uma praia para correr, mas aí onde está? E as lesões? Se eu não fortalecer a musculatura, ninguém quer saber não. Tem árbitros aí agora da própria CBF, onde se lesionou, passou o ano todinho lesionado. Que lidar com isso, perdeu, né? Lesionado, perdeu CBF, perdeu não, né? Não recebeu nenhum dinheiro da CBF, não recebeu o jogo, porque estava lesionado, logicamente. E aí? E as contas dele pararam? E a comida ele tinha que comer, agora graças a Deus ele tem o trabalho dele e ele continuou. Então, a gente não pode simplesmente, eu quero fazer por amor. Né? Eu faço a arbitragem, eu não posso contar com aquela renda. Eu tenho a minha escolinha de futebol, eu trabalho numa escola, né? E tenho a arbitragem como uma terceira renda, que me ajuda mais, e porque eu gosto muito. Pois se você não gostar, meu amigo, com tanta coisa negativa que tem ao nosso lado... Inclusive, insegurança sobre a própria condição física, no sentido de agressão. Hoje estamos no futebol lamentável. Ontem mesmo você tem situações como a na quarta-feira do Flamengo, torcedores invadindo. Você nunca sabe se você pode ser agredido, né? Exatamente. E a gente sai de casa, às vezes, eu digo sempre que eu vou, pedindo a Deus para que me traga de volta. Né? Gosto muito do que eu faço, estou na arbitragem por amor, porque eu amo o que eu faço. A partir do momento que eu perder esse amor, eu saio no outro dia. Faço porque eu gosto muito de estar envolvido ali no futebol. E você sai, enquanto você não tiver uma punição branda com jogadores que agridem árbitros, que cospem, que falam... Os jogadores, eles... Como o futebol, como os torcedores, eles estão habituados a xingar a arbitragem. O jogador entra nesse... Por que você xingar a arbitragem é bonito? Por que chamar o juiz disso, chamar o juiz daquilo é interessante? O jogo nem começou. Quando a gente entra em campo, é o juiz isso, é o juiz aquilo, já está roubando. Tem que mudar a cultura. Se a gente não mudar do começo a cultura, nunca vai mudar. O futebol vai ser sempre assim. O árbitro vai ser aquele cara, é o apitador, é o cara... Mas se não tiver o árbitro, também não tem futebol, não tem espetáculo. Então a gente tem que entender isso aí. Rafael, muito obrigado, viu? Obrigado a você, qualquer coisa tamo às ordens. Pois bem, a gente agradece também a você pela audiência. Espero uma próxima oportunidade. Até mais.